Sexta-feira, sextou, 29 de dezembro. Fica comigo porque agora nós vamos fazer um programa pra lá de especial, hein? É a retrospectiva 2023. Lógico, nós vamos relembrar as principais notícias deste ano, as nossas coberturas jornalísticas que marcaram a vida de todos vocês, tá? Tudo com aquele detalhe fundamental que você já conhece muito bem, a credibilidade do jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Então, vamos juntos pela última vez esse ano, hein? Boa tarde, Rio Grande! E nós começamos, claro, falando do primeiro mês do ano. O mês em que entrou no ar, na tela aqui da Band RS, o nosso programa, o Boa Tarde Rio Grande. Nós tivemos grandes transmissões, como por exemplo a mobilização para o dia que marcou os 10 anos da tragédia da Boate Kiss em Santa Maria. Fica com a gente, nós vamos relembrar o ano de 2023 a partir de agora. Olha só. Segunda-feira, 9 de janeiro, a partir de hoje, o seu almoço é comigo aqui, ó. Alexandre Mota, estarei sempre ao seu lado com muita informação, prestação de serviço e opinião firme e forte sobre os problemas que afetam o seu dia a dia. É aquele jornalismo verdadeiramente popular aqui do Gordinho que me consagrou neste horário. E tem um detalhe importante, um detalhe fundamental, né? Com a credibilidade do jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Então, que tal? Vamos juntos? Então vamos lá! Boa tarde, Rio Grande! Estamos aqui, como tu falou, Mota, em frente a um local, talvez o local mais impactante da cidade de Santa Maria, pelo menos nos últimos 10 anos, com certeza, mas imagino que da história da cidade, Mota, talvez do Rio Grande do Sul, porque o incêndio que aconteceu na Boate Kiss no dia 27 de janeiro de 2013, 242 pessoas morreram, mais de 600 ficaram feridas nesta verdadeira tragédia, nesta madrugada de horrores, como tu falou. E o prédio não deixa as pessoas esquecerem, Mota. Um prédio que antes era de cores vibrantes, agora é preto, da cor do luto, Mota. Um prédio que tem grafites para lembrar da dor das famílias e dos amigos das vítimas que não conseguiram sair de lá com vida, ou das pessoas que saíram de lá e até hoje tem sequelas físicas ou psicológicas, Mota. A cor, como eu falei, é preta, da cor do luto. O letreiro da Boate Kiss, que antes era rosa, de cores já está desbotado, já está caindo aos pedaços. A própria casa de festas está caindo aos pedaços. E aqui embaixo, vários cartazes de homenagens. Ontem mesmo, algumas imagens foram coladas aqui, como sempre é feito em todas as vigílias nos últimos 10 anos. Primeiro ano, segundo ano, o quinto ano e agora uma década, o 10º ano de homenagens e de cobrança por justiça. E é isso que está escrito aqui nessa parede. Aqui a gente tem, ó, justiça não é vingança. Você sabia que são mais de 600 sobreviventes? Silenciar é descansar? Como Santa Maria elabora o trauma da tragédia da Boate Kiss? Você se sente seguro em deixar seu filho ou sua filha em uma boate hoje? A gente sabe que a tragédia da Boate Kiss mudou a relação das pessoas com as casas de festa por aqui. E também mudou a relação das pessoas com a cidade de Santa Maria. Agora é horário de almoço, as pessoas não estão passando por essa rua, os carros não passam porque a prefeitura fechou a rua. As pessoas agora que durante a manhã estavam em peso por aqui, às vezes passam por aqui, param nessa calçada e ficam alguns minutos olhando para a casa de festas, que é muito mais do que um prédio, né, Mota? É um símbolo da cidade. Olham para cá, algumas choram, lembram de pessoas que perderam, porque em Santa Maria todos conhecem alguém que estava aqui dentro na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013. Alguns conhecem pessoas que saíram, muitos conhecem pessoas que acabaram morrendo, né, Mota? Os cartazes estão aqui, lá em cima a gente vê que a casa de festa está bastante deteriorada. A prefeitura colocou alguns tapumes também para tapar as partes que foram quebradas de pessoas que saíram da casa e depois tentaram voltar para resgatar os amigos que haviam ficado para trás, tentaram quebrar as paredes, alguns conseguiram, muitos que voltaram lá para dentro acabaram morrendo pela intoxicação da fumaça. Então esse prédio aqui, como eu falei, é um símbolo da dor e é um símbolo da cobrança
permanente por justiça da família e dos amigos das pessoas que morreram aqui dentro da boate, que até hoje não concluíram esse processo de luto, porque a gente já teve desdobramentos de todos os tipos, mas segue em aberto o destino das pessoas que seriam responsabilizadas pelo crime, Mota. O relógio marca 00:20, já é oficialmente madrugada da noite de 27 de janeiro de 2023. Um dia difícil para Santa Maria, um dia de muitas lembranças, de memórias. É uma noite especial, são 10 anos da maior tragédia da história do Rio Grande do Sul e por isso muitas homenagens foram preparadas por aqui. São shows, apresentações, fotos são colocadas e muitos familiares, amigos, parentes, enfim, se reúnem nesse espaço justamente para marcar os 10 anos da tragédia. Nesse ponto que já virou tradição para a vigília, bem em frente aonde segue a Casa Noturna, onde em 27 de janeiro de 2013, 242 jovens perderam a vida e mais de 600 ficaram feridos. Hoje, a noite é em homenagem e em memória de todos eles. Bom, Mota, e aqui estão várias histórias. São histórias que se ligam a uma madrugada, a madrugada de 27 de janeiro de 2013. São histórias de muitos jovens, como o Gustavo e o Davis. A gente vai conversar com a dona Elaine. Dona Elaine, qual é a história da senhora que te liga aqui a esse dia de 27 de janeiro de 2013? É a tristeza, né? Porque perder 2 filhos não é fácil, não é pra ninguém, não é só pra mim. E se fosse 1 ou 2, não importa, a dor é a mesma, porque nenhum filho faz diferença, né, assim, para uma mãe. Ah, não, aquele se, né? Mas não, eram iguais para mim, todos. Eu tenho 4, né? Tenho uma menina e tenho outro rapaz que já era casado na época. Então, dói demais. E assim, ó, no dia que eles vieram, dia 26 de janeiro, para a boate, estava fazendo 2 anos que o pai deles tinha morrido. E 2 meses que a minha mãe tinha morrido. Que eles também me ajudaram a cuidar, iam para o hospital, ficavam lá junto com ela, assim como, né, os outros sobrinhos, coisas. Mas aí então, até hoje eu não consigo entrar na casa de saúde, sabe? Porque minha mãe ficou 50 e poucos dias internada lá. E eles cuidando. E dizem que muitos foram para lá, né? Os meus não chegaram a ir para lá. Dona Elaine, como é que é para a senhora vir aqui hoje? A senhora tomou coragem, veio? Como Sim, é que é? eu tomei coragem por eles, porque eu acho assim que me bateu assim, sabe, uma coisa assim, meu Deus, como que eu não tô lá, né? A nossa família é pequenininha, menos eles, menos o pai, é pequenininha, e como que eu não venho representar eles? Aí eu me senti, eu disse pra Mana, digo, minha filha, eu acho que hoje nós vamos lá. Porque faz uns 2 anos, eu acho, que a gente não tinha vindo. E parece que até vai estar ali as fotos, né, num grande. E aí não tem ninguém deles ali. Claro que eu sei que eles não, né, para eles não sabem o que aconteceu, eles não sabem quem eu sou, quem eles eram, mas para mim, eu digo, não, eu vou. E a dona Elaine veio mesmo, Mota. Essa rosa branca que ela recebeu, assim como outros familiares, foram entregues. É mais uma das homenagens dessa noite de 27 de janeiro de 2023. Então são várias que acontecem por aqui, inclusive a gente mostra ali, ó, seguem a todo momento na parede da boate, são colocadas fotos, imagens que ficam também na frente da Casa Noturna para os próximos anos, para os próximos momentos, porque o pedido de justiça ele segue por aqui, assim como, claro, todas essas homenagens. Também tem muita gente que vem de longe, somente por conta dessa data, Mota. A gente está aqui com o seu Darcy, ele que perdeu o filho Ariel na tragédia, mas o dia 27 é um dia que o senhor deixa para vir para cá, né? Ele mora longe, Mota, mais ou menos umas 3 horas de distância, cidade de Joia, mas vem para cá sempre nessa data, é isso? A gente sempre, eu tirei para mim que para mim é o dia 27, é o dia de eu estar aqui. Porque
até minha esposa falando hoje, que aqui é o lugar que ele entrou vivo, caminhando, e eu não sei como é que ele saiu, mas saiu morto, né? Ele saiu morto daqui e foi direto, creio que foi de caminhão, lá no ginásio. Então, eu sempre tiro essa viagem para fazer, para vir aqui e ficar aqui, que eu sempre digo o meu pessoal. A gente não é eu, é nós, né? Porque não foi 1, 2, foram 242 óbitos e mais de 600 pessoas que são sobreviventes. Quem estava aqui, quem não veio a óbito é sobrevivente, mesmo que nada de sequelas, né? Como é que fica assim o sentimento de estar hoje perto da casa noturna, estar com todo mundo aqui reunido esses 10 anos? Como é que é para o senhor tudo isso? É massacrante, né? Mas também a gente não pode deixar passar em vão, porque hoje são 10 anos e ainda a coisa parece que não tem culpados, né? Porque a gente vê, tem os companheiros lá da Argentina, da Cromaron, e a gente, o que sabe, lá já houve julgamento, houve as condenações de quem seria ou quem não seria, né? E aqui ainda não. Isso da forma que foi, né? Então eu sempre digo, até já falei para outras imprensas, que eu acredito no serviço público, mas eu tenho muito, grosso modo dizendo, um pé atrás para quem nele conduz, quem trabalha. Nem todo funcionário público a gente tem que levar para o lado ruim. Mas o serviço público, às vezes a gente vê pessoas falar que o serviço público não funciona. Ele funciona quando os que nele trabalham queiram fazer a coisa andar, cumprir com o seu papel que ali está. Ele ganhou o poder de estar ali. E fica doloroso a gente ver, mas eu tenho comigo que enquanto eu tiver força, eu vou lutar para isso. E esse é o sentimento dos familiares, né, Mota? É uma constante luta. A gente vê, inclusive, isso aqui na parede da Boate Kiss. Onde você estava no dia 27 de janeiro de 2013, como Santa Maria elabora o trauma da tragédia da Kiss e aquela constante luta, né? Inclusive, recém-colada aqui na parede. A pergunta: silenciar é descansar? São 2h30 da manhã. Nesse mesmo horário, 10 anos atrás, tocava o primeiro chamado do Corpo de Bombeiros com uma ocorrência dentro da Boate Kiss. Agora, o barulho vira uma grande homenagem e marca uma luta que não acaba aqui. Em frente onde funcionava a Boate Kiss. O fato que marcou nossa cidade, marcou o estado, o Brasil. Bom, em fevereiro, Boa Tarde Rio Grande mostrou várias operações policiais. Acompanhe na tela. A pequena casa no bairro São José, na zona norte da capital, virou cativeiro. 4 criminosos sequestraram um homem de 28 anos na noite de 21 de janeiro. O objetivo era fazer ele confessar um suposto furto de celular. Para isso, os sequestradores agrediram a vítima com uma pá de ferro. Sem a confissão, começaram a fazer ameaças e entraram em contato com a família, pedindo dinheiro pela liberação. Foi nesse momento que a polícia foi acionada. Logo depois, a vítima foi liberada também. Os dados que eles trouxeram ali aos policiais parecia justamente estar em andamento um crime de extorsão mediante sequestro, ou mesmo do sequestro relâmpago, né? A família então sendo extorquida um determinado valor para que o filho fosse libertado. Explorar esses familiares na negociação do preço de resgate e justamente dar seguimento ali à investigação para descobrir quem eram as pessoas que estavam em poder daquele indivíduo. A investigação identificou 3 mulheres e um homem como os responsáveis pelo crime. Todos possuem antecedentes por delitos como lesão corporal, estelionato e ameaças. Entre eles está uma advogada. Pouco depois do sequestro, a Polícia Civil representou pelas prisões, mas o pedido foi indeferido pelo Poder Judiciário. Na manhã de hoje, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em 4 locais.
as casas dos suspeitos e o cativeiro. A gente cumpriu buscas e apreensões em imóveis relacionados a essas 4 pessoas. Nós objetivamos a prisão temporária de 2 indivíduos, né, um homem e uma mulher. Essa prisão ela foi negada pelo Poder Judiciário, que entendeu que não havia necessidade e cabimento para essa cautelar. Mas então, no que concerne as buscas e apreensões, elas foram efetivas, né, no nosso entendimento. A gente encontra no local de cativeiro, a que tudo indica, de fato, um instrumento contundente, né, a tal da pá, utilizada para as agressões. Os vestígios coletados pelo IGP no cativeiro serão analisados em laboratório. Ainda nessa semana, os 4 suspeitos devem ser ouvidos pela polícia. Esses 2 golpistas que saem do carro estão a caminho de um encontro. O local marcado é a casa da vítima, um homem que usa o Grindr, aplicativo de paquera para o público homossexual. Nas imagens de câmera de segurança, dá para ver que eles usam máscaras no rosto. Assim que chegam, os criminosos anunciam o assalto. No caminho do quarto, a vítima ela já recebe uma coronhada e ali é anunciado o roubo. Na sequência, a vítima é amarrada, né, é amordaçada e eles começam então a efetivamente, né, exigir algumas coisas como transferência, Pix, e começam a pegar nesse inteirinho, eles vão pegando coisas de valores. Desde outubro do ano passado, o golpe do Grindr já fez pelo menos 6 vítimas em Porto Alegre. Com um perfil falso, os bandidos escolhem o homem que será assaltado. Além do roubo e das ameaças, as vítimas também são humilhadas ao final do golpe, com ofensas homofóbicas. A polícia já recebeu dezenas de denúncias do tipo, mas poucos querem levar o caso adiante, seja por medo ou por vergonha. A Polícia Civil apreendeu celulares de pessoas investigadas pelo crime, incluindo o de uma mulher que seria a chefe do esquema. O aparelho vai para a perícia. Até agora, ninguém foi preso. Enquanto a quadrilha segue à solta, a dica é tomar cuidado. Encontros em lugares públicos e chamadas de vídeo podem ajudar. Pela facilidade mesmo, né, do encontro, não é um golpe novo. Eu acredito que essas pessoas elas tenham encontrado uma janela. Bom, acho que ali vai ser mais fácil para que a gente possa oferir vantagem financeira. Posso? E nós chegamos ao mês de março, o 3º mês do ano, que também foi marcado por coberturas impactantes, como o novo julgamento do médico Leandro Boldrini, condenado por planejar a morte do próprio filho, o menino Bernardo, lá no noroeste do estado. Veja aí. 4 anos depois, Leandro Boldrini voltou ao foro de Três Passos, no norte gaúcho. O segundo julgamento do réu, acusado de matar o próprio filho, começou com gritos de socorro. A voz é de Bernardo Boldrini. Para o Ministério Público, Leandro planejou a morte do menino em 2014. Bernardo tinha 11 anos quando foi encontrado morto às margens de um rio, na cidade de Frederico Westphalen. Em 2019, o réu foi condenado a 33 anos de prisão. Foram 5 dias de julgamento. Na época, o mais longo da história do judiciário gaúcho. 2 anos depois, a decisão dos jurados foi anulada. O primeiro grupo criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que a defesa foi prejudicada durante o interrogatório de Leandro Boldrini. Na manhã desta segunda-feira, ele voltou a ser julgado. O Ministério Público recebeu a autorização para reproduzir vídeos e áudios de Bernardo. Além do pedido de socorro, o menino aparece apontando uma faca para o pai. Baixa esse facão, rapaz. Qual foi a impressão desse teu agente quando recebeu o Leandro com esse vídeo? O que o Leandro pretendia fazer? No entender do Elton, e ele colocou, até tem uma certidão, ele disse assim que deu a entender que ele queria se precaver de alguma coisa, dando a impressão de que ele acreditava que aquele vídeo, que o Bernardo oferecia perigo para ele. E quem vê aquele vídeo percebe nitidamente que o Bernardo é um menino totalmente acuado, provocado pelo pai. Ele não oferece perigo nenhum. Quem provoca ele é sempre o pai. A delegada Caroline foi a primeira testemunha a prestar depoimento. Ela investigou o caso há 9 anos.
Na época, a polícia apontou Leandro, a madrasta Graciele, a assistente social Edelvânia e o irmão dela, Evandro, como os responsáveis pelo crime. Ele não queria mais. Então qual que foi o fim que eles resolveram dar? Eles resolveram matar, de comum acordo. Nesse contexto, é correto afirmar que o Bernardo era um estorvo? Era um estorvo na vida deles. Bernardo não se encaixava mais. Se você colocar todas as testemunhas que estão ali, que foram ouvidas, acho que mais de 100 testemunhas, e principalmente aquelas que estavam ali, em nenhuma delas fala que o comportamento do Bernardo é o que ele falava. A defesa nega as acusações. Bom, em 2023, o futuro da educação dos gaúchos passou pela Assembleia Legislativa. A casa dos grandes debates também foi a casa das grandes soluções. Durante boa parte do ano, os resultados, ou melhor, os deputados estaduais rodaram o estado participando de grandes encontros regionais. Neles, os professores, estudantes, gestores da área, especialistas em educação e até lideranças da sociedade discutiram formas de melhorar a qualidade do ensino nas escolas públicas do nosso estado. Além disso, alguns dos principais especialistas em educação do país foram ouvidos. Tudo isso serviu de base para a criação do Marco Legal da Educação, que foi aprovado neste mês pela Assembleia Legislativa. São diversas medidas para melhorar o ensino do nosso estado. Conheça as leis atenção, em Movimento pela Educacau, é Educacau mesmo, sem cedilha, sem acento, tá? Movimento pela Educacau.al.rs.gov.br, tá? O QR Code, você está vendo lá do outro lado. O QR Code está aqui no canto da tela, ok? Tá certo? É a Assembleia fazendo a sua parte pelo futuro das crianças e adolescentes, tá certo? Quando a gente fala de educação, a gente tem que dar um destaque muito importante, porque eu só acredito em uma revolução, a revolução através da educação, ok? Depois de 4 dias de julgamento lá em Três Passos, noroeste do Rio Grande do Sul, o médico Leandro Boldrini foi considerado culpado pelo júri popular pelo assassinato do menino Bernardo, de 11 anos, que aconteceu em 2014, lá na mesma cidade de Três Passos. O tribunal do júri condenou o réu por homicídio quádruplamente qualificado e ainda por falsidade ideológica. A pena foi estabelecida em 31 anos e 8 meses de reclusão. Da denúncia feita pelo Ministério Público, o único crime que Boldrini foi inocentado, no entendimento dos jurados, foi o de ocultação de cadáver. A juíza Sucilene Engler Aldino determinou que o réu deve seguir preso e que não poderá recorrer em liberdade. É bom lembrar que em 2019 ele já tinha sido condenado pela morte do filho, mas o primeiro julgamento foi anulado por questões processuais. Bernardo Boldrini, na época com 11 anos, em 4 de abril de 2014, desapareceu e o corpo do menino foi encontrado em uma cova na cidade vizinha de Três Passos, Frederico Westphalen. O pai foi apontado como mentor do crime e esse júri popular não teve o depoimento do réu porque ele se sentiu mal, como já havia ocorrido em outros dias do julgamento. A madrasta Graciele Ugolini e a amiga dela, Edelvânia Virganovics, que mataram o menino com uma injeção de medicamento controlado, e o irmão de Edelvânia, Evandro Virganovics, já tinham sido condenados pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver. Em abril, Boa Tarde Rio Grande seguiu mostrando os principais assuntos que marcaram o povo gaúcho. Nós tivemos, por exemplo, a maior apreensão de crack da história do nosso estado. Dá só uma olhada. Apreensão de crack da história da Polícia Gaúcha, esses 96 quilos de crack, também mais de 90 de cocaína e 66 de maconha. Mota, essa droga, esses entorpecentes estavam em um verdadeiro depósito da facção criminosa, aquela mesma facção, aquele grupo que atua na região do Vale dos Sinos. Era um verdadeiro ponto de distribuição. E a polícia conseguiu chegar nesse local através de outros trabalhos que foram realizados anteriormente. Há pouco tempo, há menos de 10 dias, a Polícia Civil Gaúcha fez uma grande operação que conseguiu apreender mais de 400 quilos de entorpecentes. A partir disso, deu um bate
crack no grupo criminoso, nessa organização, mas os policiais seguiram investigando e descobriram que o grupo ainda tentava se reorganizar, estava tentando se reorganizar na região, e aí a polícia conseguiu identificar principalmente um entregador de drogas, um homem que fazia o verdadeiro delivery do tráfico. Ele pegava os entorpecentes em um ponto e levava para toda a região metropolitana. Esse homem passou a ser investigado e a polícia conseguiu observar que ele ia bastante para esse sítio onde a droga foi apreendida. E aí, a partir disso, a polícia conseguiu chegar nesse local onde estavam todos os entorpecentes. O delegado Gabriel Borges, que é o responsável por essa operação, ele falou sobre o momento em que eles conseguiram apreender os entorpecentes. Vamos acompanhar. E na data dos fatos, então, nós conseguimos localizar o homem que era responsável por fazer toda a logística, a segurança desse entorpecente. Fizemos a abordagem dele numa estrada rural perto do sítio, no veículo dele. Dentro do veículo, nós apreendemos 3 quilos de cocaína pura, mais R$20 mil em dinheiro. E, em razão da situação de flagrante delito, ingressamos no interior desse sítio. E lá permanecemos fazendo busca durante todo o sábado, iniciou inclusive na madrugada do domingo. Os cães farejadores do DENARC, inclusive, foram ao local para auxiliar nas buscas, porque era uma área bem extensa. E num galpão localizado na parte de trás desse imóvel, nós conseguimos localizar toda a quantidade de entorpecente apreendida, que estava escondida em tonel. Bom, Mota, então, além dessa grande apreensão, a polícia também conseguiu prender algumas balanças de precisão, celulares, que vão dar andamento no trabalho de investigação a respeito desse caso. Sobre esses entorpecentes, a gente tem 96 quilos de crack. O cálculo da polícia é que isso ia render mais de 500 mil pedras que seriam comercializadas na região metropolitana. Então, muita droga que seria colocada nas ruas. Isso não acontece devido ao trabalho da polícia. Sobre a cocaína que foi apreendida, uma grande quantidade também, quase 100 quilos, era uma cocaína muito pura, recém-comprada pelo grupo criminoso e que poderia render 5 vezes mais. Ou seja, se a gente tinha quase 100 quilos de cocaína, nas ruas para o comércio seriam quase meia tonelada de entorpecentes que seriam vendidos pelo grupo criminoso. Mota, no total, o cálculo da Polícia Gaúcha é de que 10 milhões de reais que iriam para a facção do Vale dos Sinos deixam agora de chegar até esse grupo por conta do trabalho da polícia, por conta dessa apreensão. Mota. E nós vamos agora para o intervalo comercial, mas já estaremos de volta com a especial retrospectiva 2023 aqui no Boa Tarde Rio Grande. Eu volto já. Bom, estamos de volta com o especial retrospectiva 2023 aqui no nosso Boa Tarde Rio Grande e vamos falar agora do mês de maio. Uma denúncia exclusiva de maus-tratos contra idosos chegou à nossa produção. Era o começo do caso do lar evangélico Vovó Luísa, na zona sul aqui da capital, onde velhinhos internados eram vítimas da omissão e da ambição de pessoas que só queriam, o dinheiro deles. Dá só uma olhada. Roupas espalhadas pelo chão, remédios jogados em prateleiras e paredes mofadas. Essas são as condições do lar evangélico Vovó Luísa, na zona sul de Porto Alegre. O espaço funciona como lar de idosos, mesmo com alvará sanitário ainda em processo de habilitação. Cerca de 50 pessoas são atendidas na casa. No grupo de funcionários, no WhatsApp, são compartilhadas diariamente fotos e vídeos da situação dos pacientes, para registro. Essa mulher, que prefere não se identificar, trabalhou no lar por menos de 2 meses. Saiu de lá sem receber todo o valor combinado e assustada com a falta de higiene e de cuidados. Eles tomam banho um dia sim, um dia não. Eu via muito maltrato com eles na relação sobre isso aí. Porque muitos pacientes, principalmente as senhoras idosas, elas vêm a ti. Elas vêm pedem para te trocar e só sabe dizer assim, espera. E aquele espera ali, chega a hora do almoço, eles almoçam com a fralda suja, eles vão para a cama com a fralda suja, daí está implorando para ser mudados. As denúncias de maus-tratos chegaram até a Delegacia do Idoso através da produção do Boa Tarde Rio Grande. Ontem, os policiais estiveram no lar junto com a Prefeitura e a Vigilância Sanitária. 2 dormitórios e um banheiro precisaram ser interditados e um inquérito foi instaurado. Constatamos um lugar inapropriado, com um número muito grande de pessoas para um espaço muito pequeno,
o local era sujo, era inadequado. A gente notou que eles não têm um atendimento de enfermagem, que é necessário, né? Técnicos de enfermagem não tinham no local, alguns com ferimentos e não se encontrou os remédios para esses ferimentos, ou seja, eles não estavam com um tratamento adequado para as condições que eles têm, né? Mota, agora são 10h30 da manhã e está chegando a ambulância da SAMU agora. Os médicos, os enfermeiros, eles vão fazer um primeiro atendimento agora aqui no Lar Evangélico Vovó Luísa para verificar as condições de saúde que os idosos se encontram. Ontem, quando as equipes da prefeitura, junto com a vigilância sanitária e com a polícia civil estiveram aqui, os idosos já apresentaram muitas feridas, especialmente lesões de pele, e tudo isso vai ser verificado agora. A gente não tem autorização da dona do estabelecimento para entrar e gravar aqui a parte de dentro, por isso que o portão ele é fechado e vai ser trancado agora também, mas a gente vai ficar aqui e acompanhar essa ação do SAMU, porque o foco nesse momento justamente é identificar quais idosos que precisam de atendimento mais a fundo e que inclusive podem ser removidos aqui do lar e irem para os hospitais, já que não estariam recebendo esse atendimento médico. O SAMU acabou de chegar aqui e essa é a principal ação agora da fiscalização no Lar Vovó Luísa. Ontem nós verificamos que eles tinham bastante lesões de pele. Alguns idosos, inclusive, fizeram questão de nos mostrar, né, partes do corpo com essas lesões. A gente constatou isso, daí nós resolvemos agilizar e trazer uma equipe de saúde para que eles possam, enfim, avaliar se existe necessidade de alguma remoção para o hospital de algum idoso. A dona do estabelecimento já teve outras casas de permanência na Zona Sul de Porto Alegre, que também foram denunciadas. O Lar Vovó Luísa, inclusive, já possui um processo de interdição tramitando no judiciário. Ela se diz vítima de uma vingança de funcionários e garante que os pacientes são bem atendidos. Isso que a gente tem um grupo para cobrar um do outro, para que os idosos nunca fiquem desassistidos. É uma clínica humilde? É. Tem muita reforma, muita coisa para fazer, sim, mas nada que tire a dignidade deles. A gente tem o posto Calabria, que todos os pacientes estão cadastrados, a equipe faz atendimento aqui, a gente tem a doutora que faz visita mensal. Se eu cuidasse mal, eles não estariam vivos. Tem pacientes de 5, 6, 7 anos comigo. O inquérito aberto pela polícia deve ser finalizado em até um mês. Mas já há indícios de que houve maus-tratos no local. Os maus-tratos, eles são qualquer situação onde a gente esteja privando o idoso de elementos essenciais para a vida e para a saúde dele. Então, sim, em princípio, tinham muitos idosos em situação de maus-tratos. Bom, e nós chegamos a junho, o 6º mês do ano, que também foi o mês da primeira tragédia natural que causou muita destruição e mortes aqui no Rio Grande do Sul. Foi quando o primeiro ciclone praticamente varreu cidades do litoral norte gaúcho. Acompanhe agora. Aqui em Lindolfo Collor, o número de desabrigados chegou a 650 pessoas, mais ou menos. Essas pessoas que estão retornando às suas casas agora que o rio baixou. Onde nós estamos, por exemplo, a água do rio chegou mais ou menos à altura do meu peito. Subiu bastante. Inclusive, a gente vai mostrar aqui o cenário de destruição, mas as pessoas estão começando a voltar para casa. A gente tem colchão, sofá, muitos móveis. É um dia de recomeço, de tentar colocar as coisas de volta no lugar, lavar a casa. E o pessoal está aqui, ó, tá ali abanando para a câmera. A gente tem, Mota, aqui em Lindolfo Collor, o prefeito tem na lista dele 1.000 pessoas que já solicitaram ajuda por conta do ciclone. É uma das cidades mais atingidas e isso aqui é o cenário de momento, é o rescaldo que a gente tem. Aqui a gente consegue ver bem a altura que chegou essa lama, Mota. Dá uma olhada, eu sei que vai ficar escuro na imagem, mas a minha altura, essa aqui, eu tenho 1,75 mais ou menos, e chegou aqui, ó, mais alto que eu, quase 2 metros de altura chegou o nível da água. É muita coisa. Para todo mundo que eu converso aqui na cidade de Lindolfo Collor, o relato é o mesmo. É a maior enchente da história. Vai nos atender aqui gentilmente o prefeito da cidade para explicar, dimensionar essa situação. Prefeito, são 1.000 pessoas que já procuraram a prefeitura, né, mais de 300 famílias. Como é que foi isso no município de quinta para sexta-feira? Realmente é a maior enchente da história aqui de Lindolfo Collor. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Os relatos os mais antigos dizem que há mais de 100 anos que não teve uma enchente desse porte. O município de Lindolfo Collor, dentro de 3 horas, foi inundado através da cheia do rio Feitoria, porque a nascente do rio começa em São Francisco de Paula, passa por vários municípios. Então, o nosso relevo, nosso município geográfico é um vale. Então, dentro de 3 horas, inundou todo o município de Lindolfo Collor.
Collor, o bairro Centro, mais atingido, Centro e 48 Baixa. Então, 300 casas foram inundadas, tem muitas casas que nem apareceu o telhado, outras casas que ficou parte do telhado de fora, mas praticamente 300 famílias perderam totalmente tudo porque foram inundadas pelo rio Federico, pelas águas cheias da enchente. Então, perderam praticamente tudo. Mas nós estamos fazendo um trabalho com doações, pedindo doações de ONGs, grupos de WhatsApp, para poder ajudar todas essas famílias, para nós conseguirmos poder levar essas famílias de volta para suas casas através de mobílias, que hoje é o que mais falta nesse momento, são as mobílias para suas casas. Tá certo. Obrigado, prefeito, por nos atender aqui. Mota, vamos mostrar então a situação. Essa é uma das ruas aqui de Lindolfo Collor, uma das ruas mais atingidas. Como eu falei, a água chegou mais de 2 metros de altura. Dá uma olhada aqui, ó. A gente tem muitos sofás, móveis, a maioria móveis de MDF, que acabam sendo perdidos nesse tipo de tragédia. Tem muito entulho jogado por aqui. A gente tem aqui, ó, mais sofás. Edu, para lá, tem cabo no chão, tem fios. São os resquícios dessa tragédia. Diga, Mota, por favor. Você passou agora em frente a uma casa. Volta um pouco aí. Volta, peça para o Pato. É o Cláudio Pato que está com o nosso querido Eduardo Carvalho. Peça para o Pato mostrar o colchão em cima da casa. Tem um colchão em cima dessa casa. Acho que é essa primeira casa aí, não é não? Olha só onde foi parar o colchão, gente. Que barbaridade. Calma que a gente volta. Né? Tem uma pequena instabilidade no sinal aí, mas a gente volta lá de Lindolfo Collor. Olha onde foi parar o colchão, gente. Meu Deus do céu, em cima da casa, ó. Bom, na quinta e até a parte da tarde de sexta-feira, para se chegar em Lindolfo Collor, só de barco, né, Edu? Exatamente, Mota. Tudo aqui, esse lugar onde a gente está caminhando agora, não tinha como passar. E foi muito rápido. O relato dos moradores é de que não deu tempo de salvar quase nada. Dá uma olhada nesse lado, a quantidade de entulho que tem por aqui. É um cenário realmente de guerra. E agora eu estou indo, Mota, para uma casa aqui conversar com moradores que estavam aqui no momento da enchente, que não conseguiram salvar nada. São os moradores dessa casa aqui, ó, onde tem o colchão jogado aqui na frente, muitos móveis, inclusive agora há pouco, ó, eles acabaram de colocar aqui, ó, pedaço da televisão. O Pato vai mostrar ali atrás, tem eletrodoméstico, tem os utensílios da cozinha. Pato, mostra aqui no detalhe pra gente, pro Mota, pra quem tá em casa nos acompanhando também, os talheres, ó. Os talheres vão aparecendo aqui no meio da lama. Tem colher, tem garfo, os utensílios de cozinha aqui que foram simplesmente jogados no meio da rua por conta dessa tragédia. Eu vou aqui conversar com os moradores, Mota, porque cada um aqui tem um relato de como sobreviveu, de como conseguiu estar vivo aqui. Lindolfo Collor é um município que registrou muitos desabrigados, você mencionou, são mais de 600 mil pessoas afetadas que já solicitaram apoio à prefeitura, mas não teve nenhum desaparecido, nenhuma morte aqui na cidade de Lindolfo Collor. Então cada uma das pessoas tem um relato de como conseguiu se salvar e é exatamente isso que a gente vai mostrar agora. Eu estou aqui com a Eva. Eva, obrigado por falar com a gente aqui no Boa Tarde Rio Grande. Explica para o pessoal de casa como que vocês conseguiram sair aqui de casa, a altura que chegou a água, como é que foi essa madrugada de quinta para sexta? Ai, foi horrível. A água foi ali em cima, ali, ó, foi horrível. Para nós poder sair de dentro de casa, a gente pulou aquele muro bem alto ali que tem. Meu marido botou uma mesa ali para me pular. Nós passemos a minha guria e o cachorro, porque senão o cachorro ia morrer. E só que nós salvemos a nossa vida mesmo, porque o resto, olha, é triste falar, né? Tô 5 anos morando aqui, nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Olha a marca d'água. Não, nunca passei que eu tô passando aqui. Meus móveis eram tudo novo, perdi tudo, meus móveis, tudo. Não sei se eu vou conseguir salvar a geladeira também, né? Mas vou mostrar aqui para quem está em casa, aqui, porque é impressionante. Isso aqui era a altura da água na madrugada, chegou até essa altura. E mostra aqui pro pessoal, ali em cima, Pato, não sei se consegue ver ali, Mota, tem um segundo andar da casa do vizinho. Vocês subiram ali, vocês estavam ali? Sim, então. Nós subimos ali, fiquemos ali, esperando eles virem pegar nós ali, né? Porque não tinha como a gente sair, nós ia morrer afogado se a gente saísse, né? Daí... Foi rápido que a água veio? Muito rápido, não conseguimos nem tirar carro, nada. Porque daí meu marido estava dormindo e minha guria, né? Daí eu acordei eles, daí quando eu fui abrir a janela da sala, a água já veio em mim direto. E quando eu abri a garagem, ali também já tinha cheio de água também, não tinha o que fazer. Não conseguimos salvar nada. Aqui boiava, né, as coisas. Vinha de lá de dentro para fora.
O ciclone extratropical deixou um rastro de destruição. Na casa do seu Valdomiro, em Caraá, litoral norte do Rio Grande do Sul, o Rio dos Sinos transbordou e invadiu a residência. A lama tomou conta dos móveis, roupas, do carro que estava na garagem, arrasou com toda a vizinhança e ainda quase levou a vida do idoso e da esposa dele, que ficaram ilhados até a água baixar. Ana Paula é dona desse mercadinho. Perdeu mais de 30 mil reais em mercadorias que agora vão para o lixo. Entrou bastante água, assim, as coisas ficaram tudo revirada, boiando. Mas estou viva, é o que importa, estou aqui batalhando. O principal acesso à cidade vizinha, Santo Antônio da Patrulha, foi suspenso. A ponte desabou. Como era madrugada, ninguém se feriu. Para ir à casa dos pais idosos, esse motorista precisou abandonar o carro e ir a pé. De carro eu não consigo chegar até a casa deles, né? As pontes ali para cima, tem 7 pontes do Ribeirão do Meio e todas estão quebradas. Até o cemitério da cidade ficou devastado. Olha que cena impressionante. Um carro foi parar em cima dos túmulos aqui no cemitério. Sérgio Virilli mostra para você agora com o apoio do Agamenon Gomes. Atrás de mim tem outro carro, um Fiesta, olha só, todo cheio de entulhos. E mais lá ao fundo, o Sérgio Virilli mostra em um terreno, um Gol que virou de ponta cabeça. É que é para o senhor, né, ver a cidade onde o senhor nasceu, a cidade onde o senhor mora, nessa destruição toda? Desculpa, é muito triste. São por aqui, né? A gente consegue ver, os moradores não param em nenhum momento de arrumar as casas, de limpar, de lavar. Hoje é o dia, nessa segunda-feira, que eles começam a voltar para casa. Entre a madrugada de quinta e essa segunda-feira, mais de 1.000 pessoas tiveram que deixar as suas casas aqui no município de Lindolfo Collor. E elas foram liberadas a retornar na manhã dessa segunda-feira, quando os abrigos começaram a fechar também, já que o rio baixou. Por exemplo, aqui onde a gente estava, como eu falei, a água chegava aqui até a altura do meu peito e nesse momento não tem mais rio por aqui, tem só esse rastro de destruição deixado por aqui. E é impressionante, Mota, a quantidade de lama. É muita lama por aqui, ó. Nesse trecho ainda tem um pouco de água e aqui são os móveis que vão tudo pro lixo. Dessa parte que está aqui na frente da casa, não tem como salvar. E eu vou chegar aqui num dos moradores, Mota, que tem uma história impressionante. Vou ver se o Pato consegue chegar junto aqui, porque tem bastante barro. Felipe, a gente pode conversar contigo rapidinho aqui ao vivo no Boa Tarde Rio Grande? Ele vai lá desligar o som para nos atender, Mota. O Felipe, que é um dos moradores aqui de Lindolfo Collor, mas que veio de Pernambuco. Felipe, obrigado por falar com a gente. Eu não vou nem chegar aqui em cima porque já está limpo. Tu não é aqui de Lindolfo Collor, não é aqui do Sul. De onde é que tu veio? Conta para quem está acompanhando aqui no Boa Tarde Rio Grande um pouco da tua história. Primeiramente, boa tarde aí, né? Eu vim de Pernambuco, lá do interior do Recife. Estou aqui há 2 anos. Daí eu passei isso lá há 13 anos atrás agora. E agora estou passando aqui novamente. Quer dizer, tu já tinha sido vítima de uma enchente lá em Pernambuco. Qual era a cidade que tu morava? Como é que foi esse episódio? Quando é que foi isso? Em Barreiros, lá em 2000 e... Se não me vem um caso, foi 13 anos atrás agora que a memória está meio falhada. Mas foi lá em Barreiros, Pernambuco, interior do Recife. Também uma enchente, a água subiu, perdeu tudo? Sim, é que deu bastante água no rio e daí abriram barragem para lá, daí inundou toda a cidade. E aí tu veio para o Sul aqui, tu tá morando aqui em Lindolfo Collor há 2 anos. Imaginava que ia passar por uma situação que nem aquela de novo? Não, nunca imaginei de passar por isso novamente. E como é que foi assim? O que tu lembra da madrugada de quinta? Foi tudo muito rápido? A água subiu? Tu conseguiu salvar alguma coisa? Como é que foi isso? Pra gente era normal, por conta que aqui ficava sempre inundando, né? Por conta do bueiro ali que tá entupido. Mas daí, dessa vez, a gente foi dormir, quando sacudou a água já tava entrando já. Daí a gente adiantou, tirou alguma coisa, geladeira e fogão. Mas o resto ficou tudo debaixo d'água. Quer dizer, aqui na rua vocês já tinham os problemas de bueiro, então de vez em quando na frente de casa tinha um pouco de água, mas dessa vez não tinha a ver com isso, né? Realmente foi uma enchente. Não, primeiramente ali estava entupido, né? Aí estava subindo aqui. Aí daí a gente já acostumado já não pensou que não seria do bueiro, seria do rio, né? E aí tudo muito rápido, conseguiu a geladeira, tu conseguiu salvar, levou para uma outra casa, né? Eu levei para casa do vizinho aqui, primeiro andar, subi aqui, a geladeira e o fogão, mas o resto ficou tudo.
E aqui tem muito, nesse bairro aqui, Mota, nessa rua aqui onde a gente está, tem bastante pessoas que vieram de outros estados para o Rio Grande do Sul, inclusive venezuelanos, em busca de oportunidades. Aqui nessa rua tem bastante gente de fora, né? Tem bastante venezuelano e pernambucano, mas 70% desse bairro aqui é venezuelano e pernambucano. E a gente está vendo aqui, acompanhando, Felipe, que está todo mundo se ajudando aqui, tem essa parceria também entre os vizinhos, né? Até porque a gente veio do mesmo bairro, né, da mesma cidade, aí se conhece, e o que a gente não conhece a gente tenta ajudar da mesma forma, porque a gente veio de lá sem nada e daqui a gente vai perder tudo igual de novo, daí vamos se ajudar um ou outro. Isso aqui que está aqui na frente da tua casa já não tem mais como salvar isso aqui, né? Isso aqui é o que já foi. Isso aí é tudo que estragou, tudo que vai embora agora pro mato. O que tu perdeu aí? Tem imóvel? Chegou algum eletrodoméstico, foi também? Foi-se embora guardar comida, guarda-roupa, balcão de pia, teve roupa também, aí teve de tudo um pouco. Obrigado por falar com a gente, viu, Felipe? Mota, são alguns relatos aqui que a gente consegue pegar, caminhando, andando por Lindolfo Collor por aqui. É realmente uma situação bem triste, bem complicada. Mas o que a gente consegue perceber aqui é que está todo mundo junto, todo mundo de cabeça erguida, levantando realmente para, enfim, seguir a vida. Aqui em Lindolfo Collor a gente não teve nenhuma morte registrada, como eu falei, nenhuma pessoa ficou desaparecida, mas a gente teve vários casos de pessoas que conseguiram se salvar, inclusive em cima de telhados. A gente tem vídeos de resgates, inclusive de pessoas que estavam isoladas, completamente ilhadas por conta da água e foram resgatadas por helicópteros do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil. Tem um relato também de um homem, Mota, de cerca de 30 anos. Ele ficou 7 horas em cima de uma árvore até que ele fosse resgatado. Ele estava dentro de um carro na avenida principal aqui da cidade e foi arrastado por cerca de 25, 30 metros para dentro de uma área de mata. E aí ele nadou no meio da enxurrada, foi até uma árvore e conseguiu se salvar dessa forma. Então são muitas pessoas por aqui que passaram pela mesma situação e que hoje agradecem por estarem vivas e tentam seguir a vida da forma que dá. Esse condomínio aqui que a gente está mostrando, a maioria dos moradores alugam as residências aqui, mas os móveis são deles e que acabaram ficando perdidos por conta da enchente. Eu conversei com o prefeito, a gente conversou ao vivo com ele, conversei com o secretário de obras. Aqui em Lindolfo Collor, os prédios públicos ficam todos na parte de baixo da cidade, então também foram muito afetados. Mota, a gente tem um caso, por exemplo, a Secretaria de Obras, a Secretaria de Agricultura perderam tudo que tinha ali dentro também, computadores, arquivos, o almoxarifado foi inteiro para o lixo também. E tem o caso muito triste de uma farmácia que estava prestes a ser inaugurada, fica bem na região central aqui de Lindolfo Collor. Ela inclusive está com a placa de inauguração com a data 16 de junho de 2023, sexta-feira. Nesse dia ela seria inaugurada. Dentro estavam medicamentos novos, medicamentos via SUS que seriam disponibilizados para a população e todos os remédios foram perdidos nessa tragédia, Mota. Em julho, um mistério chamou a atenção de todos os gaúchos para o município do Alegrete, como eles costumam dizer lá na fronteira oeste do estado. Uma enfermeira que morava na Irlanda veio visitar a família na cidade gaúcha e desapareceu. Um caso que foi marcado por muita violência e que, segundo a polícia, tudo motivado por ganância e vingança. Veja só. No último dia 23, o primo da vítima foi preso preventivamente por suspeita de homicídio e ocultação de cadáver. Ele teria uma dívida com a enfermeira relacionada a bens e parcelas de um imóvel que pertenciam ao pai de Priscila, que faleceu em 2020. A polícia agora trabalha com uma nova linha de investigação. Priscila pode ter sido morta em um sequestro mal sucedido. Emerson, o primo dela, teria ordenado o crime para obter o dinheiro por extorsão. Mas, no meio do caminho, algo teria levado à morte da enfermeira. Priscila Ferreira Leonardi, de 40 anos, desapareceu no dia 19 de junho, em Alegrete, na região da fronteira. Ela veio de Dublin, na Irlanda, onde morava desde 2019, para cuidar da herança do pai. A enfermeira foi vista pela última vez saindo da casa de um parente para visitar uma prima. 18 dias depois, o corpo foi encontrado às margens do rio Ibirapuitã, com marcas de espancamento. Segundo a perícia, a causa da morte foi estrangulamento com uma fita ao redor do pescoço. Mais de 50 amigos de Priscila, espalhados por 4 países diferentes, se uniram para clamar por justiça nas redes sociais. O Instagram Unidos pela Pri reúne informações, matérias de jornal e atualizações da investigação. No início da semana, os apoiadores se reuniram em um protesto em frente à Embaixada do Brasil na Irlanda, pedindo respostas e justiça.
Já em agosto, logo no início do mês, um outro desaparecimento mobilizou a polícia, desta vez em Bom Jesus, nos Campos de Cima da Serra. A vítima, um jovem caminhoneiro que saiu de casa numa moto para encontrar a amante, uma mulher casada, e a partir daí sumiu. Era o início de um mistério que dura até hoje, hein? Veja só. Já faz 2 meses que a família de Luciano Boeira Melos não tem notícias sobre ele. O caminhoneiro desapareceu em Bom Jesus, nos Campos de Cima da Serra. No dia 26 de julho, uma quarta-feira, Luciano teria feito faxina na casa onde mora. Comprou lençol e fronha novos, como se estivesse esperando alguém. No final do dia, ele pediu para a mãe preparar um jantar e já havia guardado sua moto na garagem. Depois de um tempo, a mãe escutou o barulho da moto. Luciano saiu sem dizer para onde ia. A última pessoa com quem Luciano conversou foi com um irmão. Em um áudio, ele disse que está indo ver uma mulher. O caminhoneiro estava a caminho de um encontro com a amante, com quem mantinha uma relação há alguns meses. Essa mulher é casada e teria enviado uma mensagem sugerindo que os dois se encontrassem. O ponto marcado era na região de Caraúno, no interior de Bom Jesus. Imagens de câmeras de segurança mostram Luciano chegando para o encontro. A moto que passa em direção ao local nunca mais voltou. De acordo com a polícia, não existe possibilidade de Luciano ter voltado pela estrada sem ter passado pela câmera. Esse foi o último sinal de vida do caminhoneiro. A moto de Luciano foi encontrada na localidade de Casa Branca, também no interior de Bom Jesus, a cerca de 40 minutos do ponto onde eles teriam marcado o encontro. O veículo estava jogado embaixo da ponte do Rio dos Touros e foi encontrado por um morador. Durante as investigações, a polícia descobriu que o encontro era uma emboscada. Luciano já tinha recebido ameaças de morte antes. A amante atraiu Luciano para um local afastado, fingindo que iria fugir com a vítima. Naquela noite, Luciano foi executado pelo pai, irmão e cunhado da mulher. Os suspeitos estão presos desde o dia 17 de agosto. Nesta quinta-feira, a polícia concluiu o inquérito e indiciou a mulher, o pai, o cunhado e o irmão por homicídio duplamente qualificado, com os qualificadores de motivo fútil e emboscada. Por mais que Luciano não tenha sido encontrado, o delegado responsável pelo caso explica que as investigações seguiram da mesma maneira e os álibis dos suspeitos foram inventados. Através de análise de mensagens, a polícia concluiu que eles combinaram o depoimento e afirmaram que estavam todos em casa. A polícia acredita que as chances de encontrar Luciano com vida são remotas. Da mesma forma, as buscas seguem na região. Bom, agora nós vamos para o segundo e último intervalo comercial, mas já nós estaremos de volta com a nossa retrospectiva do ano, tá? Em instantes eu tô de volta. E o mês de setembro foi marcado por uma cobertura jornalística muito triste. A maior tragédia natural do Rio Grande do Sul. A passagem de mais um ciclone pelo nosso estado causou enchentes na região norte e no Vale do Taquari. Dezenas de pessoas morreram e milhares ficaram desabrigadas. Confere aí. O relato das cidades de Arroio do Meio, Lajeado, Mussum, Roca Salles é de muita água. O rio Taquari subiu demais e subiu muito rápido, deixando muitas pessoas desabrigadas e desalojadas. Não tem sinal de telefone por aqui, não tem internet, não tem luz em praticamente todas essas cidades. Inclusive, as companhias elétricas cortaram a rede em alguns pontos justamente por conta da enchente chegar até a altura de alguns cabos. E para evitar choques, essa rede foi cortada. A situação é dramática aqui em todo o Vale do Taquari. Nesse momento nós falamos de Lajeado. Esse é o único ponto em toda a região praticamente que nós conseguimos ter um sinal de internet. Nós estamos aqui em Lajeado, uma parte mais alta da cidade, em 2 postos de gasolina que trabalham com geradores e gentilmente cederam a internet para a gente conseguir entrar ao vivo aqui também, Mota, porque a situação ela é muito complicada. Nesse trajeto onde nós estamos, para lá é onde fica a ponte entre Lajeado e Estrela. Nós passamos por essa ponte na ida, ela que agora está interditada. O
rio, quando nós passamos, estava quase em cima da ponte e agora está praticamente no mesmo nível. Por isso, o risco de queda. Para o outro lado, para esse lado, para o meu lado direito de onde eu falo, fica o município de Arroio do Meio. Um município que está praticamente inteiro ilhado. Não tem como chegar por lá, tem apenas uma via de acesso, que é pelo trevo principal, e por lá foi bloqueado. Apenas passam viaturas e também ambulância. Nós conseguimos chegar um pouco mais perto por uma outra rua que também dá acesso à região central da cidade, mas andamos poucos metros, porque o rio subiu e impediu completamente a nossa passagem. Por lá nós conseguimos conversar com os moradores e entender o relato, que é bem claro, bem direto. É a maior enchente da história. Quem mora ali há 40, 50 anos não lembra de ter visto nada parecido. A todo momento os moradores mostram: a água costuma chegar aqui, costuma chegar ali, e agora ela subiu demais. Pessoas que nunca viveram isso, pessoas que nunca vivenciaram água chegando nas suas casas, agora estão vendo isso acontecer pela primeira vez nessa enchente que já é histórica, Mota, e infelizmente já deixa mortos aqui no Rio Grande do Sul. Eu quero mostrar um trecho de uma entrevista que nós fizemos mais cedo pela manhã no município de Arroio do Meio com o Arthur. O Arthur tem 17 anos, ele estava dormindo quando o rio começou a subir, era de madrugada. Eles acordaram, ficaram a madrugada inteira acordados, tentando salvar as coisas, e quando perceberam que não ia dar mais, eles pegaram um bote, um pequeno barquinho para conseguir sair. E ele pegou duas crianças, uma de 10 e uma de 8 anos, para salvar com ele, mas no meio desse percurso o bote acabou virando. Vamos ouvir o relato do Arthur, é um relato forte que mostra como foi essa madrugada muito difícil aqui no Vale do Taquari. Vamos ouvir. Arthur, conta pra mim, tu estava em casa ontem quando começou a subir o rio, como é que foi? 6h30 da manhã, peguei, o vizinho me pediu para ajudar para salvar as crianças, né? Peguei e ajudei a salvar as crianças. E daí cheguei no lugar de entrega para entregar as crianças, o carro tombou, segurando o fio de luz. Mas aí segurei uma meia hora até o barco vir, mas consegui salvar as crianças. Virou o caico com as crianças e tudo dentro? Virou, pegou no fio de luz e virou os dois caicos. Tinha criança de 10 anos e de 8. E aí o que tu fez? Salvei, eu aguentei as crianças no poste até o barco vir. E aí veio um barco que resgatou você? Veio um barco da prefeitura e salvou nós. Como é que foi pra ti, enfim, tá no meio disso tudo, cara? Eu tava apavorado, eu pensei que não ia dar mais, tá louco. As forças estavam, sabe, indo mais, não tinha mais o que fazer, sabe? Eu tava até agora com os braços doendo. Eu pensei 6 horas da manhã, o cara na água gelada, no meio de um fio de luz, numa correnteza, ver isso que vai fazer. E com as crianças nas costas. Não tem o que fazer, né, meu? Depois que tu conseguiu entregar as crianças em segurança, que baixou um pouco a adrenalina, como é que passa na tua cabeça? Eu não tinha força, os caras me pegaram, eu tava em cima de um negócio, depois eu consegui subir isso de um negócio com as crianças. Os caras me pegaram, não tinha força, os caras me pegaram assim, ó. Não tinha força pra nada, eu tava com frio, sabe, não tinha força. Meia hora na água gelada, 6 horas da manhã, um frio batendo. Uma verdadeira luta para sobreviver na moto. O Arthur que conseguiu então salvar essas duas crianças, uma de 8 e outra de 10 anos. Nós conversamos com ele em uma casa muito longe de onde é a residência dele, porque onde ele mora, no bairro São José, em Arroio do Meio, todas as casas estão embaixo d'água, não tinha onde se salvar. Muitas pessoas, inclusive, ficaram em cima dos telhados aguardando o resgate aéreo das equipes do Corpo de Bombeiros e também da Defesa Civil. A situação de Arroio do Meio, ela é exatamente assim, é difícil chegar na cidade. Como eu falei, tem somente essa via de acesso que está bloqueada, só entram viaturas e ambulâncias justamente para tentar aliviar um pouco o trânsito e facilitar o trabalho dessas equipes de resgate. Por lá não tem nada de energia elétrica, não tem sinal de telefone, a comunicação é muito difícil e muitas casas ainda estão ilhadas e outras estão completamente tomadas pela enchente. Nós não temos um relato oficial de pessoas desaparecidas, mas informalmente se fala que há sim pessoas que não foram localizadas desde a noite de ontem. Claro que tem esse agravante, a dificuldade da comunicação, mas o cenário é dramático. Inclusive eu queria trazer um relato, Mota. Há pouco tempo, antes da gente entrar ao vivo aqui, me parou um motoqueiro desesperado. Ele veio da cidade de Cruzeiro, bem perto aqui de Lajeado, perguntou se eu tinha o contato da Defesa Civil dessa cidade de Cruzeiro, porque o pai dele ficou em casa e ele não conseguiu chegar na casa. Estava completamente fechado as ruas por conta da enchente. Ele não tem notícias do pai, não consegue contato. Ele deixou um apelo aqui para que eu passasse
Mota, se tu me permite, o endereço da casa dele, para se alguém da Defesa Civil, se alguém estiver nos acompanhando, é a rua José Albino Essem, número 220, na cidade de Cruzeiro. Aqui perto de Lajeado é o bairro Glucostark, a rua José Albino Essem 220. É angustiante ouvir o relato das pessoas que não têm contato com os familiares, com pessoas queridas que estão em casa, que estão nas cidades e não tem como chegar. Está todo mundo ilhado por aqui. Eu quero mostrar outro trecho de uma entrevista, Mota, com uma das pessoas que mora ali nessa região de Arroio do Meio, que teve a casa praticamente tomada pela água e que também ajudou os moradores a sair dessa situação. O relato é sempre o mesmo. Essa é a pior enchente da história do município. Vamos ouvir. Quantos anos o senhor mora por aí? Já tinha visto alguma coisa parecida? 33 anos morando, mas nunca vi coisa igual. Desse jeito, do jeito que está agora, nunca vi coisa desse jeito aí. Já subiu para onde, mais ou menos, por aqui? Olha, 3 metros e meio abaixo disso aqui, que tá do jeito que está hoje. E como é que foi ontem? Choveu muito? Quando é que a água começou a subir? Domingo, ontem, muito. É que assim, até deu medo de tanto volume, de tanto trovão que deu e tudo, né? Bastante água, bastante. E como é que foi essa última madrugada agora? Serviu, ajudando o vizinho, né, ir para cá e para lá, mas vamos, né, ter que se ajudar um outro, né? Aqui a comunidade é forte, o pessoal é unido? Bastante, muito unido. E esse barco é o único jeito para chegar no centro da cidade por aqui, só de barco? Só de caico. Mota, são 160 desabrigados em Arroio do Meio, 240 desalojados. Aulas suspensas, nós passamos pelas escolas da cidade vazias, as crianças não foram até o local justamente por conta da enchente. O nível do rio chegou a 30,7 metros, esse é o relato de Arroio do Meio. No momento em que volta a chover aqui no Vale do Taquari, está chovendo, garoando, é uma chuva bem fininha aqui em Lajeado, onde nós estamos nesse momento, mas voltou a chover. Dá para ver que atrás de mim, tempo completamente nublado por aqui, ainda tem previsão de chuva para hoje, o que dificulta para o rio baixar. O rio segue subindo, de manhã ele deu uma estabilizada, em alguns momentos ele baixou, voltou a subir e nesse momento está chovendo aqui em Lajeado, o que também dificulta esse trabalho. Ainda não deu tempo de tirar tanta lama de dentro de casa. Nos últimos dias, a água chegou perto do teto. A mãe do João ficou 8 horas pendurada em um cano para sobreviver. A avó do André não resistiu. Ela, 3 e pouco da manhã, elas estavam com água no pescoço, as duas. Estavam vivas ainda. Aí depois de lá, diz que não conseguiram mais segurar nas coisas, começou a cair as coisas do onde é que elas estavam e quebrou para baixo, né? Aí a minha avó não conseguiu mais e foi, né? A chuva matou pelo menos 7 pessoas em Roca Salles, a cerca de 200 quilômetros de Porto Alegre. Uma das cidades mais atingidas pela cheia do rio Taquari, que bloqueou estradas, levou carros e destruiu estabelecimentos inteiros, como este mercado. As ruas da cidade estão tomadas por destroços e moradores caminhando assustados, muitos entendendo agora o que está acontecendo. A impressão que passa é que a antiga Roca Salles não existe mais. Pessoas que passaram a vida trabalhando, construíram, agora vão ter que passar o resto da vida trabalhando para construir, né? Casas inteiras foram arrancadas do chão com a força da correnteza. A Marinês mora no 3º andar e viu tudo acontecer. Pedimos para ela mostrar como era a vizinhança antes da tragédia. Ali era uma casa, aqui era uma casa, ali na frente tinha outra casa, aqui onde tem aquela casinha verde tinha 2 casas. Durante o temporal, as pessoas se abrigaram no telhado. O Milton ficou preso no forro de casa por 18 horas. Voltou para salvar os cachorros. Saiu antes de tarde 3 horas por aí. Fiquei das 10 da noite até ontem às 3, sem nada. Só em roupa branca, enrolado numa mantinha, louco de frio em cima do teto. Sem comer, sem nada? Sem nada. Perdi tudo, cara. Mota, Mussum é uma cidade que vai carregar para sempre as marcas dessa enchente. As ruas completamente destruídas, a gente vê entulhos por todas as partes. O rio Taquari já começou a baixar, baixou bastante nesse trecho da cidade onde nós estamos. E aí começa a ser possível ver os estragos, entender exatamente o que a água levou. Essa casa aqui, por exemplo, ó, destruída, muita coisa na frente. A gente vê muitos colchões na cidade, pedaços de madeira, pedaços das casas, sofá, ali dentro também, tudo destruído. Para esse lado aqui a imagem é impressionante, Mota. Olha a situação que ficou essa casa amarela, essa casa que fica bem na entrada aqui de Mussum. Nós estamos bem no começo de uma das principais vias da cidade e a casa
destruída, ela virou de lado, quase veio abaixo por inteiro. A gente vê os fios de alta tensão ali também que foram derrubados e os entulhos que estão sendo retirados a todo momento pelos moradores. Em Mussum não tem como não ouvir barulho de helicópteros a todo momento, as buscas continuam aqui por pessoas que estão desaparecidas, e Mussum também foi o município onde 15 corpos foram localizados. É a cidade com mais óbitos registrados por conta da enchente. E a destruição aparece em todas as ruas. Olha a altura que a água chegou, Mota. Nesse poste é possível ver a quantidade de entulhos que foram parar aqui em cima por conta da força dessa correnteza. É impressionante realmente a altura que a água chegou aqui no município de Mussum, que é onde se concentram os esforços das equipes de resgate. Ainda há pessoas sendo procuradas nessa cidade, que é a mais atingida. A estimativa da Defesa Civil é que cerca de 80% da cidade ficou embaixo d'água. E agora que o rio baixou, ó, as máquinas fazem o trabalho, são muitos voluntários por aqui também, tentando tirar tudo que foi perdido. Ó, as casas, o cenário das ruas é esse, calçadas tomadas por entulhos. É impressionante o que a gente vê aqui no município de Mussum, ó. Praticamente toda a cidade a mesma coisa, muita destruição, muita lama e esse rescaldo da enchente, que já é a maior tragédia natural do estado. Como é que foi então essa casa de rosa aqui? É, essa casa de rosa aí. A gente foi pro segundo piso, do segundo piso a gente foi pro sótão, daí a água subiu do sótão e daí nós fomos pro telhado. Quanto tempo vocês ficaram no telhado? Da segunda-feira, das 6 horas da tarde, até a terça-feira, às 11 horas da manhã. E como é que foi estar ali em cima? Daí ficou horrível, porque nós estávamos dentro da água, né? E pedindo a Deus para não morrer afogado também. Eu já perdi o meu filho, o único filho afogado. Eu pensei que eu ia morrer afogado também. Mas foi horrível. Eu tive uma experiência que eu não desejo para ninguém. Foi horrível aquilo ali. Já tinha passado por alguma situação parecida com essa? Nunca. Primeira vez. A outra enchente que teve, ela ficou 2 dedos, uns 4 degraus para subir no segundo piso. Essa vez ela foi no sótão e pegou a gente lá em cima. Nós ficamos lá molhados, sem água, sem comida. E ficamos, estamos vivos, estamos de pé, agradecer a Deus. E aí vieram resgatar vocês como? Os bombeiros vieram pegar na última tábua lá da sacada, e eles conseguiram estacionar, parar com a lancha lá e pegar a gente lá. E agora a senhora emocionada que deu um abraço, tá, como é que tá nessa situação? Ter passado já, a pior parte já passou. Só agradecer a Deus de estar vivo, o resto eu vou reconstruir. Fiquei com a casa, teve gente que perdeu a casa, ainda muita gente perdeu a vida. Só agradecer a Deus. E assim, um monte de gente que está chegando de fora ajudando a gente, só agradecer. O material tu busca de novo, né? Mota, a casa da Zélia é essa aqui, ó, de rosa. Dá pra ver a marca da enchente lá em cima. Eu vou conversar também com o marido dela, que estava no momento em que a água chegou. Como é que foi isso para vocês? Foi uma coisa que a gente não deseja para ninguém, passar o que a gente passou. E assim, ó, foi muito difícil, mas temos vivo, então a gente não tem motivo para ficar triste. A água chegou muito rápido? Chegou rápido demais. Não teve como a gente sair, porque a gente queria preservar um pouquinho, achava que não ia chegar nesse ponto, né? Mas não vai se repetir mais. A próxima vez que ela vier, a gente vai sair antes, né? Porque o mais importante é a vida, né? E aí não tem muita palavra para dizer, porque muito triste mesmo. A sua esposa contou que vocês ficaram em cima ali do telhado. Foi uma luta para sobreviver. Passamos a noite ali, os dois pedindo ajuda. E demorou no outro dia, às 11 horas que apareceu os bombeiros para ajudar a gente. Foi muito triste, gente. Foi uma noite que eu não desejo para ninguém, mas aconteceu, vamos em frente. Temos vivo e é isso que importa, né? Todo mundo está aí? Todo mundo está aí. Os amigos, eu quero aproveitar para agradecer a ajuda dos amigos e voluntários de Guaporé que vieram aqui para ajudar a gente. Muito. E os amigos que estão aí de sempre, né? Então, só agradecer, mais nada. Temos vivo e vamos em frente, vamos de novo. Mota, essa imagem aqui também é impressionante. Olha como ficou uma das farmácias aqui da cidade de Mussum. Os voluntários tiram todo o material que foi perdido. Eu consigo enxergar fraldas, medicamentos, tudo que estava dentro da farmácia vai ter que ir para o lixo. Tudo perdido por conta da enchente. Olha a quantidade de coisa que é tirada da farmácia a todo momento. Pato, mostra aqui do outro lado também a situação do mercado, ó. Alimentos que também foram perdidos por conta dessa tragédia. Mota, solidariedade também aqui, ó. E aí, amigão, ajudando um pouco do jeito que dá, né? É, fazendo o que a gente pode, né, para ajudar o povo aí. Foi uma coisa muito complicada, né?
Muita gente trabalhando, pessoal com fome. Isso. Eu vim de São Leopoldo para ajudar o pessoal aí. Que legal. Valeu, parabéns aí pelo trabalho. Valeu, obrigado. Isso aí, Mota, todo mundo ajudando do jeito que pode, ó. A todo momento as máquinas trabalham por aqui, ó. Esse é o dia de tentar tirar já um pouco do que foi perdido. É o processo, o começo desse processo de reconstrução aqui em Mussum. Como é que é o seu nome? É Ivo de Lázaro. Como é que foi, seu Ivo? O senhor há quanto tempo mora aqui nessa casa? 40 anos, nunca veio água aqui. No máximo que ela veio até ali naquela casa azul aí. Aí a gente não se preocupou tanto. Levantamos tudo, as coisas dentro de casa, mas ele foi até no telhado. Aí nós fomos se defender no teto daquela casa aqui da vizinha. Quanto tempo vocês ficaram ali? Ficamos até às 8h30 da manhã, que o bombeiro não podia nem entrar. Tinha uma correnteza muito forte. Como é que está sendo aí esse momento aí? Que conseguiu salvar alguma coisa? Nada. Não, a cozinha vou deixar por enquanto. Mas o resto deu uma carga e meia de caminhão. Tá todo mundo aí da família, todo mundo bem? Tudo bem. Estava ruim aquela noite do Rio, que nós não podíamos se comunicar com ninguém. Nossos filhos ligavam, não tinha telefone. Pensaram que nós estávamos mortos. Mas no outro dia nós se salvamos. Está tudo bem agora. O importante é isso, né? As coisas a gente consegue de novo. Em outubro, uma guerra praticamente do outro lado do planeta também impactou aqui o nosso estado. O conflito entre o grupo terrorista Hamas e Israel vitimou um jovem de 24 anos, natural aqui de Porto Alegre. Ele estava naquela festa que deu início a toda a guerra que dura até hoje, infelizmente. Acompanhe. O Hanani Glaser, de 24 anos, está há 2 dias, pouco mais de 2 dias, desaparecido em Israel, numa região que agora está em guerra. Ele estava numa rave perto da faixa de Gaza quando o grupo militante terrorista Hamas começou a abrir fogo contra Israel. É um grupo islâmico que promete defender o povo e os interesses dos palestinos nesse confronto contra Israel, que já dura muitos e muitos anos por terra, um confronto político, religioso, mas principalmente um confronto político e pela terra da região palestina. Esse ataque surpresa que aconteceu no sábado, na madrugada de sábado, aconteceu perto de onde o Hanani, que a gente está vendo na tela agora, estava. O porto-alegrense que mora lá na região, em Tel Aviv, há 7 anos. Ele que prestou serviço militar na região, em Israel, e hoje trabalha como entregador lá em Israel. Quando os mísseis começaram a chegar, ele, a namorada e outras pessoas que estavam nessa festa se refugiaram num bunker e foi lá que ele gravou o vídeo que a gente vai mostrar agora, em que ele comenta o que estava acontecendo, Mota. Cara, eu juro que essa situação não tem como inventar. No meio da rave a gente parou num bunker, começou uma guerra em Israel. Pelo menos a gente tá num bunker agora, seguro, vamos esperar dar uma baixada nisso. Mas, cara, foi cena de filme agora, a gente correndo quilômetros pra achar um lugar pra se esconder, velho. Pois é, Mota, ele claramente nervoso. Essa foi a última postagem que ele fez, até não foi uma postagem para o público geral, foi uma para amigos selecionados nessa rede social, mas é o último posicionamento, o último depoimento que ele deu e depois ele ficou desaparecido. As informações que a gente tem é que a namorada dele que estava junto e um outro amigo conseguiram fugir, mas ele não foi localizado depois desse vídeo gravado e divulgado nas redes. Em novembro, mais enchentes causaram transtornos, destruição e mortes aqui no Rio Grande do Sul. Desta vez, as águas das chuvas atingiram aqui a região metropolitana. A cheia histórica do Jacuí e do Guaíba forçou as autoridades a fechar as comportas do Muro do Cais Mauá, aqui na capital. Olha aí. E essa medição de 13 e 14 já se aproxima da enchente de setembro na região do Cais, aqui na região das Ilhas e também em Eldorado do Sul, onde avança o rio Jacuí, a velocidade da subida da água ela é mais alta. O Cristiano Melo vai mostrar pra gente, para ter uma ideia, esse local aqui, na última enchente, a água não chegou. Os moradores disseram que nunca tinham visto algo como isso. A gente está bem no principal acesso da cidade de Eldorado do
do Sul, na região metropolitana, logo depois ali das ilhas, e nós passamos agora há pouco, não conseguimos também acessar a região, a Ilha da Pintada, porque o acesso principal, que não chegou a ser fechado na última enchente, dessa vez está fechado. Há bombeiros nesses pontos para realizar resgates e atender as pessoas que precisam sair dessas casas. Não só aqui, como também na região das ilhas, a água segue subindo e os moradores bastante assustados. Ao longo da BR-116, aqui nesse trecho da região metropolitana, a gente observa muitos moradores dessa região acampados na beira da estrada, buscando auxiliar quem podem com seus animais de estimação, porque dentro das casas não há mais condições de ficar. Eu reitero, esse ponto que a gente mostra ao vivo agora para vocês é a entrada da cidade de Eldorado do Sul, do lado da BR-116, ou seja, já na altura da rodovia. Olha lá no fundo a caminhonete da Brigada Militar com um barco, com muita água. Essa parte é mais rasa. Na continuidade da avenida já não tem como entrar, a gente não consegue ver a movimentação de veículos em função da inundação, da enchente atingindo a cidade de Eldorado do Sul, e também a situação é bem delicada na região das ilhas, no bairro Arquipélago, aqui em Porto Alegre. Como vocês veem nas imagens, elas falam por si, Mota. E nós chegamos a dezembro, que começou ainda com muitas chuvas, que teve também uma forte onda de calor, além também da decisão judicial de um caso de enorme repercussão. Eu estou falando do julgamento de mãe e filho, acusados de matar 3 pessoas da mesma família numa briga de trânsito no extremo sul aqui da capital. Acompanhe agora. Exatamente 2 semanas atrás, a equipe da Band esteve na região das ilhas e nós não conseguimos entrar. Esse ponto onde nós falamos agora estava completamente debaixo d'água. Lá ao fundo da imagem a gente consegue ver uma unidade de saúde. Aqui ao meu lado também tem uma instituição de ensino, uma escola. São espaços que estavam fechados, não estavam funcionando justamente por conta da água. E agora nós já conseguimos chegar aqui na Ilha dos Marinheiros. A água já baixou bastante, o acesso ele é bem tranquilo com o carro, mas a situação ainda é muito difícil, especialmente para quem mora aqui. Nós estamos agora na rua Nossa Senhora Aparecida, aqui na Ilha dos Marinheiros. Do meu lado esquerdo a gente consegue ver o rio. A água, ela, inclusive por conta do vento, ela está quebrando um pouco ali, fazendo pequenas ondas. Mas imagina essa situação quando deu a cheia histórica das últimas semanas. Tudo isso aqui foi tomado pela água, então a gente tem, especialmente desse meu lado aqui direito, um rastro ainda de muita destruição, de muita coisa que foi levada pela água, especialmente por conta da força dessa correnteza que atingiu aqui a Ilha dos Marinheiros. O Pato agora vai virar, porque a gente vai falar de um caso especial aqui no Boa Tarde Rio Grande, Ribeiro. A gente vai falar sobre a Dona Letícia. A Dona Letícia é uma senhora que mora aqui na região das ilhas já há bastante tempo, há 7 anos, nessa casa aqui que nós vamos entrar agora. Ela ficou aqui, ela não quis sair, porque ela mora com muitos animais, são cerca de 12 que vivem com ela. Por conta dos animais, por conta do medo de que alguém entrasse aqui e roubasse as coisinhas dela, ela decidiu não sair de casa. Então, durante toda a cheia, ela ficou aqui dentro. Só que a água atingiu praticamente toda a residência. Então, tudo que tinha aqui dentro acabou sendo perdido pela água. A gente está chegando agora no pátio aqui da casa da Dona Letícia. Tem um grupo de voluntários, o pessoal da ONG SOS Animais da Ilha, que estão fazendo um belo trabalho para tentar ajudar a Dona Letícia. Eu já vou conversar com elas, mas antes eu vou cumprimentar a Dona Letícia, que gentilmente nos atende. E aí, Dona Letícia, tudo bem? Obrigado por ter recebido a gente, tá? Me diz uma coisa, a gente pode mostrar lá como é que tá a situação? Pode entrar. Antes da gente entrar, por favor. Não, fica tranquila. Antes da gente entrar, eu queria perguntar para a senhora. A senhora ficou aqui dentro durante toda a cheia, né? Por que a senhora resolveu ficar? Porque por vários motivos. Uma, porque eu tinha meus bichos, tá? Eu tenho os cachorros e os gatos. E outra, porque sempre tem problemas aí que o pessoal pode passar e levar o que tu tens dentro de casa. Pouca coisa que vai te servir. E aí a senhora resolveu ficar. E como é que foi? Porque a água, ela subiu muito. Até. Ela entrou de barco na minha casa. E a senhora mesmo assim ficou aqui? Fiquei. A Mari também esteve aqui. Não, vamos embora. Não vou sair daqui. Não vou sair. E não deu medo de água com toda essa altura? Não. O único medo que eu fiquei foi de cobra.
Tá? De cobra? Sim, porque aqui dá muita cobra, sabe? Jararaca, esses bichos todos. Aí, mas graças a Deus, eu acho que eu estou bem acompanhada de Deus e não me aconteceu nada. Vamos entrar ali então e mostrar a situação? Só Vamos. não repara, já falei. Combinado. Ó, a gente está entrando agora, Ribeiro, na casa da Dona Letícia. A gente consegue ver aqui, Dona Letícia, que tem muita coisa revirada, muita coisa que foi atingida pela água. É verdade. Essa aqui era uma sala? Aqui era uma sala que a dona botava aqui para... A sala mesmo é lá. Aqui, como eu digo assim, é uma saleta. Tá? E é aqui que eu estou dormindo ali naquele sofá de 2 lugares. A senhora está dormindo nesse sofá? Estou dormindo nesse sofá de dois lugares. Aí que eu estou dormindo. Tá? Já faz quase uma semana que eu estou dormindo ali. Bom, a gente vai entrando aqui então na casa. Aqui a gente consegue ver que tem uma geladeira. Essa geladeira aqui... Não está funcionando, a menina botou agora para funcionar, mas não funciona. Ao menos para botar meus alimentos aqui dentro, né? Que às vezes eu ganho rancho, que nem as meninas da SOS me trazem material de limpeza. Bom, e aqui a gente está chegando já na parte da sala e também da cozinha, é isso? Sala e cozinha. E aqui, como é que foi, para quem está em casa conseguir entender a água, onde é que ela chegou aqui, Dona Letícia? Aqui, ó. Chegou quase no seu pescoço. Quase aqui assim, ó. Isso aqui no peito. Aqui. Aqui que chegou a água. E ela subiu rápido, ela foi subindo devagar? Ela não veio devagar que nem a outra vez que veio um pouquinho assim, não. Ela veio assim, de uma hora para outra subiu, sabe? Quando eu me levantei de noite, tá, que eu tinha posto os 2 colchão ali para mim, faltava 3 dedos para me atingir o colchão, tá? Aí quando eu cheguei aqui, estava a minha geladeira boiando. A gente consegue ver aqui, ó, na sala, na cozinha da Dona Letícia, Ribeiro, muita coisa que realmente acabou sendo perdida, né, Dona Letícia? Antes da gente mostrar aqui para o pessoal que está nos acompanhando, a senhora tinha me dito que ficou ali no colchão. Vamos entrar ali para mostrar como é que é aquele lugar? Foi a senhora que levantou o colchão já sabendo que a água ia vir. Como é que foi? Aqui então que a senhora ficou? Aqui que eu fiquei. Essa cama aqui, quem me deu um tempo atrás, na primeira enchente, foi o padre Rudimar. Aí, quando eu vi a água, botei tijolo embaixo, mas a água começou a subir. Eu tinha essa parte de um box jogado lá na frente, aí eu peguei, trouxe para cá e botei em cima. Faltou 3 dedos para entrar em cima da minha cama. Tá. Ficou na beira? Ficou na beira. E os bichos ficaram tudo aqui em cima. Todos os animaizinhos conseguiram? Tudo ficaram em cima e ali naquele armário que caiu ali. Essa foi aí, ainda tem tudo isso aqui, ó. Tá. Vamos chegar aqui então, ó. Pedir para o cinegrafista Cláudio Pato entrar também para ele conseguir mostrar. A gente está aqui agora, esse eu imagino que o seu quarto. O quarto e aqui tem um sofá, o armário. Uma coisa, o roupeiro, tá? Que o roupeiro entrou água em tudo isso que está aqui, até aqui. Até a marca aqui, ó. Até aqui entrou água. Tudo isso aqui estava com água? Tudo isso aqui estava com água. Não tinha uma, tanto que as portas tudo caíram. Tudo caiu. Esse aqui, não sei o que deu, que graças a Deus nem caiu o roupeiro. Agora o resto, está aí o estado que está aqui, que era meu quarto. E como é que é para a senhora enxergar essa situação toda? Só tenho vontade de chorar. Que eu nunca passei por isso na minha vida. Nunca. Estou com 76 anos e é a primeira vez que eu estou passando uma tristeza dessa. Eu sei que tem gente que passou, talvez até pior, mas eu nunca tinha passado por isso na vida. E nessa idade é difícil recomeçar? É difícil, assim, né? É difícil. Você nem sabe como. Que na hora que tu precisa, os amigos dão as costas. Tá? Foi diferente da pessoal da ONG aí que está me ajudando. Ribeiro, a gente vai mostrar agora e vai falar com o pessoal da ONG, porque a gente fala sobre a dificuldade. Aqui é o quê, Letícia? Aqui era a minha mesa, onde eu fazia meus trabalhos de artesanato, que eu também faço artesanato, faço colar, faço brinco, tá? Tem até aqui, consegui juntar umas coisas e botei aqui. Tá? E assim, ó. A porta apodreceu, olha só. A porta até caiu um pedaço ali, a gente consegue ver. Agora, Ribeiro, a gente fala, Dona Letícia, pode ir na frente, por favor. Vai a senhora primeiro, depois eu vou. Porque a Dona Letícia está recebendo muito apoio do pessoal da ONG dos Animais da Ilha e a gente vai conversar com as gurias agora, porque elas planejam fazer neste domingo um mutirão para limpar aqui a casa da Dona Letícia, para trazer um lugar um pouco mais limpo, mais tranquilo para ela passar o final do ano. Então...
Depois de 4 anos, o crime que chocou Porto Alegre chegou a um desfecho. Claro, o réu Jonathan Bittencourt Vidalete, qualificado nos autos, condenado. O Trocin declara a ré Neuza Regina Bittencourt Vidalete, qualificada nos autos, condenada como incursa nas sanções do artigo 15 da Lei 10.826/03. Jonathan Vidalete foi condenado a 35 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado por 3 homicídios qualificados e porte de arma de fogo. A mãe dele, Neuza Regina Bittencourt, também foi condenada, mas por disparo de arma de fogo. Ela recebeu pena de 2 anos em regime aberto, que será convertida em serviços comunitários e multa. O crime aconteceu em janeiro de 2020, quando Jonathan atirou e matou 3 pessoas da mesma família. As vítimas foram Fabiana da Silveira, de 44 anos, o marido dela, Rafael Zanetti Silva, de 46, e o filho do casal, Gabriel, de 20 anos. As investigações da época apontaram que houve uma briga de trânsito na Estrada do Varejão, no bairro Lami, na Zona Sul, antes dos homicídios. Durante o júri, o Ministério Público pediu a condenação do réu com as qualificadoras de motivo fútil, perigo comum e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Já o advogado de Jonathan defendeu a tese de legítima defesa até os últimos momentos do julgamento, quando também mencionou a condenação. Eu suplico a vocês que não tornem esse fado, que já é pesado para o Jonathan, mais pesado ainda. É um alívio. Eu estou pedindo a condenação dele. É só o quesito da violenta emoção. É só ele que a defesa quer. Jonathan e Neuza se manifestaram durante o júri. E mandei a mãe tirar uma foto do carro deles. Na hora que a mãe tirou a foto, eles enlouqueceram. Não sei se foi no momento da foto, na hora que eles olharam o celular. Foi a hora que eles vieram correndo e gritando, ofendendo de um monte de coisa. A Fabiana e o Rafael. Os dois já vieram correndo em direção à porta da mãe. Foi a hora que eu me assustei e já saí da lateral do carro e fui em direção para trás do carro. Eles abriram a porta, agarraram a mãe deu um grito. Daí foi no momento que eu atirei neles. Mãe, eu acho que eu matei os 3. Aí eu disse assim, não, filho, tu não fez isso. Daí disseram, sim, mãe, eu acho que eu matei os 3. O julgamento começou na manhã de segunda-feira, com o depoimento de testemunhas. A primeira foi o delegado Rodrigo Poman, que investigou o caso. A namorada de Gabriel também foi ouvida. A jovem estava dentro do carro no momento do crime, junto ao outro filho do casal, que tinha apenas 8 anos na época. Ontem houve os debates entre acusação e defesa. E após isso, o conselho de sentença, formado por 7 mulheres, decidiu pela condenação dos réus. E o Boa Tarde Rio Grande, especial de retrospectiva do ano, está chegando ao fim. Bom final de semana a todos, um feliz ano novo para cada um de vocês e que 2024 seja um ano cheio de paz, amor, saúde e prosperidade. E olhem, na segunda-feira, dia 1º de janeiro, você acompanha um outro programa especial, os melhores momentos do Universo Alegria de 2023. Até segunda, pessoal! Beijo, feliz Réveillon!